Fala galera, tudo bem? Vamos começar com o que, né? Hoje. Bom, vamos falar primeiro de polêmica. Vocês querem polêmica? Toma polêmica. É, Fla-Flu, né? Ontem teve Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, onde o Flamengo ganhou, ganhou a partida 1-0. Poderia ter sido um placar maior, sem exagero nenhum. O primeiro tempo poderia ter terminado um 2-0, um 3-0, sem nenhum exagero. Não aconteceu porque o Flamengo não foi bem sucedido nas finalizações, não foi assertivo. O Lohan perdeu um gol que não poderia perder. Não só uma oportunidade, né? Clara, chance clara, acredito que só o Lohan teve duas. Só o Lohan teve duas. Teve outras oportunidades durante o primeiro tempo e não resultou em gol. Isso aí é uma falha do Flamengo com relação a isso, né? Já o Fluminense, cara, o Fluminense teve mais posse de bola, porém não levava a nada, assim. Como dizem por aí, é uma posse de bola estéreo, digamos assim. Porque era uma posse onde não resultava em nada, não tinha infiltração, não tinha nada. Era uma posse de bola assim, toque para o lado, para o outro, o Fluminense tentando achar algum espaço para poder quebrar as linhas do Flamengo. Num determinado momento, o Fluminense conseguia quebrar uma linha só, saindo de trás, construindo, mas depois não conseguia passar disso, porque a defesa do Flamengo estava muito bem postada e muito bem encaixada. Então, o Fluminense não conseguia progredir. E nisso, o Flamengo roubava muitas bolas do Fluminense, apertava muito, começou a marcar o Fluminense na área defensiva deles, marcando muito em cima. E a impressão que dava é que o Fluminense estava mal fisicamente, digamos assim. Ou, para quem preferir, não que estava mal fisicamente. Poderia falar que o Flamengo estava melhor fisicamente do que, do que o Fluminense. Quando eu vi na escalação que o Fluminense viria com o Renato Augusto, Ganso e, se eu não me engano, era o Lima, automaticamente eu pensei, tá bom, quem vai marcar? Porque nenhum desses jogadores tem características de marcação, e ainda mais num jogo que na minha cabeça eu imaginava que seria intenso a partida. Para ser bem sincero, eu achava que o jogo ou o Fluminense ganharia, né, pelo momento, pela fase do Fluminense, ou seria um jogo muito truncado, de briga muito forte no meio-campo e que poderia terminar em 0-0 ou 1-1. De fato, estava se encaminhando para um 0-0, né? Porque pela forma como o jogo ia desenrolando. E o tempo inteiro, assim, do começo ao final, o Flamengo foi melhor do que o Fluminense, assim. Tinha um jogo muito bem controlado, dominado. Apesar do Fluminense ter mais posse de bola, mas é como eu falei, era uma posse de bola que não resultava em nada, não dava chances claras assim. Tanto que o Fluminense foi bater no gol, foi finalizar exatamente aos 21 minutos do segundo tempo. E mesmo assim que não foram assim finalizações que de fato levavam perigo ao Flamengo. E assim, são sinais muito preocupantes com relação ao Fluminense nisso. Lógico, o Fluminense tem seus desfalques, mas uma coisa que me chamou muita atenção também, principalmente no primeiro tempo, foi o Cano, cara. O Cano quase não participava do jogo, quase não tocava na bola. Você não viu o narrador ou os comentaristas falar do Cano no jogo. Tava muito desconectado do jogo, assim. O Ganso estava mal na partida. Achei que dentro da área o Ganso fez pênalti no Davi Luiz por causa daquele agarra-agarra ali na área. Mas, enfim, o juiz não deu e entendo não dar o pênalti também ou não achar o pênalti. Aí chega no lance que foi meio que foi o que decidiu a partida e que fez o Flamengo ser vitorioso, que foi o pênalti.
É, na minha opinião, eu não daria aquele pênalti. Pra mim, por quê? E vou explicar o porquê. Foi pênalti. Pode estar parecendo contraditório, mas eu vou explicar. Foi pênalti, mas eu não daria o pênalti. Por quê? Porque na jogada que começou a resultar nesse pênalti, um pouquinho antes, o Bruno Henrique faz falta no jogador do Fluminense. Com o braço esquerdo, ele empurra, deslocando o jogador do Fluminense, o defensor do Fluminense. E isso é falta. Para mim, foi uma falta. Já como o árbitro não entendeu isso, que foi falta do Bruno Henrique, e logo em seguida vem o pênalti, não acho, foi um trançapé ali, não acho que o jogador do Fluminense teve a intenção de derrubar o atleta naquele trançapé ou coisa do tipo. Mas o sem querer também é falta e é pênalti. Portanto, esse trançapé fez com que o jogador do Fluminense impedisse a progressão do Bruno Henrique até o encontro da bola para poder bater pro gol. Aí sim, pênalti. Só que antes, um pouco antes, o Bruno Henrique na disputa da bola fez falta no jogador tricolor. Então, com isso, por isso, não seria o pênalti. Por isso, André, não marcaria o pênalti. Mas a arbitragem não viu dessa forma. Mas aqui eu vou colocar aqui para vocês verem aqui que de fato foi, né? Olha aqui, ó, percebam. Vou pausar. Aqui, bem aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Ó, vai ser a partir de agora. Bruno Henrique. Aqui, ó, o jogador Fluminense já tomou a frente, já tinha mais condições. Mas o Bruno Henrique, ó, a mão do Bruno Henrique aqui, ó. A mão do Bruno Henrique aqui empurra o jogador do Fluminense, ó, tirando ele totalmente da disputa da bola. Aí aqui, calma aí. Pô, voltou pra caramba. Mas tão tranquilo. Ó, agora depois da jogada vai ter o trançapé aqui. Ó, essa perna aqui é a perna direita do jogador do Fluminense. Vai obstruir aqui a progressão do Bruno Henrique. Caiu, pênalti. Nisso aqui, pênalti. Porém, como eu falei no lance que anteveio essa situação aqui, o Bruno Henrique fez falta. Com isso, não seria pênalti. Vai passar agora em câmera lenta. Falta do Bruno Henrique aqui. Aí aqui ocasionou o pênalti. Então, aí o Pedro faz o gol. Então, cara, com isso, acabou que o jogo foi definido. O Pedro converteu o pênalti, fez e sacramentou a vitória do Flamengo por 1-0. Foi. Só não concordo pelas falácias de muito e pelos depoimentos de muita gente. Pô, o Fluminense foi roubado. Eu já falei isso antes. Eu não acho que o Fluminense foi roubado. Se você falar sobre ser prejudicado, sim, foi prejudicado nesse lance. Mas se a gente for falar no contexto todo do jogo, o Flamengo merecia a vitória. A vitória foi justa. Não foi só esse lance não achei justo. Por essa questão da falta do Bruno Henrique, que na minha opinião aconteceu. Mas o Flamengo merecia a vitória, mereceu a vitória, né, no caso. É... Os nossos árbitros são ruins, voltando nessa coisa do ser roubado ou não.
Os árbitros são ruins, eles não fazem isso porque querem fazer, porque querem prejudicar. É porque eles são abaixo do que podem fazer. Eles são ruins mesmo. Hoje o Flamengo foi beneficiado, mas jogos atrás o Flamengo foi prejudicado. Assim como o Fluminense já foi beneficiado, assim como já foi prejudicado ontem. Outros clubes também foram prejudicados. E assim vai ser, cara, porque nossa arbitragem é ruim mesmo, né? E é isso, cara. Com relação ao Diniz, eu não sei se ele de fato vai cair, né? Há quem diga que vai, outros não são a favor. Já falei isso antes, já falei com pessoas próximas a mim. Eu acho que o Fluminense só vai sair dessa com o Diniz. Não que. Porque eu acho que seria mais fácil sair com o Diniz, que já conhece o grupo e tá ali inserido no clube, há, sei lá, quase 2 anos. Então acho que é mais fácil sair dessa situação com ele. Só que tem que sair rápido, porque já passamos de 10 rodadas. O pelotão de cima já tá com 2 dígitos de pontuação, tá com 20 pontos, outros estão com 24, que é o caso do Flamengo. O Palmeiras está com 23, outros estão com 21, 20. Então aí é complicado, cara. Muito difícil. O Fluminense, se eu não me engano, tá com 6 pontos. Então é muito complicado, é muito difícil essa situação. Aí tem uma na entrevista coletiva, vou colocar aqui para vocês aqui o que o Diniz falou. Não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho, nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor. Que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Cara, eu acho que ele já tá sentindo que pode ser demitido. Isso é um achismo meu. O que que vocês acham? Porque a fala dele já é porque a pergunta foi feita pra ele sobre a questão de se ele sente que vai ser demitido, que pode ser demitido. E ele fala isso, né? A informação que se tem é que ele fez uma reunião que durou aí mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, até no máximo 4 horas com a diretoria, né? E vai ter outra hoje, se eu não me engano, que eles falaram que teriam, né? Justamente para decidir isso. A próxima partida, que é no Maracanã contra o Vitória, ele já não vai estar à beira do campo porque ele foi expulso. E se ele continua, né? Porque não se sabe se ele continua, vai ser decidido hoje. Se ele continuar, que eu acredito que ele vai continuar, mas tá na corda bamba o Diniz. E se ele não ganha essa partida contra o Vitória, aí, meus amigos, esquece. Eu acho que ali. Eu vi uma matéria também, cara, que estou. Acho que foi na ESPN, que a galera tava perguntando pros torcedores o que achava, né, do Diniz, se ele tinha que sair ou não. Tinha muitos torcedores que estavam meio assim pisando em ovos, receosos. Pô, será que deve sair ou não? Que respeito a história dele, que ele deu o título mais importante do clube, mas que o momento de fato não é ruim, que ele pode ser que a melhor solução seria a saída dele. Os torcedores falando, né? Mas situação complicada, cara, é difícil. Enfim, eu acho que, bom, continuo com a mesma opinião, né? Só que do Diniz continuar. Acho que o time tem mais possibilidade de sair da situação com ele do que sem ele. Porque vai vir outro treinador, digamos que ele saia. Vem outro treinador, vai ter todo aquele período de adaptação dos jogadores ao trabalho, ao processo e tudo mais. Isso demanda tempo. Mas enfim, é só uma opinião minha. E é isso, essa é a visão que eu tive da partida de ontem. O Flamengo mereceu a vitória. Achei que esse pênalti aí foi mal marcado. Mas enfim, coisas que acontecem. Nossa arbitragem é ruim. Tem que colocar isso na cabeça. Nossa arbitragem é ruim mesmo. Precisa melhor, precise muito. Mas a realidade do nosso futebol brasileiro é essa hoje, né?
Mas enfim, é isso. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha aí. Pra gente estar crescendo aí. Muito obrigado para você que já se inscreveu, que me acompanha aqui. Tamo junto e até a próxima.